Brasília é mesmo um ovo, um programa musical que quer conhecer quem faz música no DF. No formato de ciranda, quadrilha, mesa de boteco ou batalha, buscamos conexões entre artistas da cidade. Ouvimos músicas e histórias, desenrolando e enrolando um novelo de contatos entre músicos e agitadores que atuam em Brasília. Mãe conhece a minha, Brasília é mesmo um ovo. Oi, ouvintes da Rádio Cultura. Está começando mais um Brasília Mesmo um Ovo, gravados aqui no estúdio Beto Capi. Hoje o nosso convidado é Vitor Adonai, eu sou Clarice Martins e ao meu lado, Eric Moraes. Opa, queridos ouvintes da Rádio Cultura, Vitor Adonai é clarinetista, pianista, multi-instrumentista, compositor, professor de música. Seja muito bem-vindo, Vitor. Bom dia, gente. Um prazer estar aqui com vocês hoje. E é isso. Espero que seja uma entrevista muito legal, que vocês curtam. Galera que tá ouvindo aí também. E um prazer estar aqui com vocês. Então vamos nessa, vamos chamar a primeira música, vamos chamar Santo.
ouvimos primeiro Santo, música lançada em 2019. Na sequência, ouvimos Terra, faixa do disco Rio Negro, lançado em 2021. Duas composições de nosso convidado de hoje, o clarinetista, pianista, multi-instrumentista Vitor Adonai. Vitor, suas músicas foram gravadas pelo sexteto que você montou e com o qual se apresenta, né? O sexteto tem, além de você, o Rodrigo Zolé no acordeon, Renato Galvão na bateria, Rafael Crustico no baixo, Mariano Toniati na percussão, além de Antônio Melo, seu pai, no violão. Conta pra gente como você se conectou com essa galera, como surgiram essas parcerias e como foi a escolha musical por esse arranjo de instrumentos. Cara, é interessante essa formação porque são vários instrumentos harmônicos juntos, né? Só que eu tenho uma coisa que eu penso, né? Que geralmente o músico gosta de tocar com quem tem afinidade, né? Eu de gravar as músicas, além, claro, do músico ser bom. Mas eu queria que não fosse isso no meu grupo, principalmente, assim, de ter músicos amigos meus mesmo tocando. E cada um eu tive uma história, assim. O Renatinho eu conheci no Festival Coma, se eu não me engano, a gente estava tocando em grupos diferentes. E a gente já se conhecia por internet, assim, né, de Instagram, já ouvi falar dos amigos e tal. Só que a primeira vez que a gente se encontrou foi lá. E foi engraçado pra caramba, que a gente começou a conversar, assim. Aí ele olhou pra mim, teve uma hora que a gente conversando falou, cara, parece que a gente se conhece há mais tempo, né, velho? Tipo, e durante o festival, a gente ficou andando lá um tempo, trocando ideia e tal. E aí depois disso a gente meio que ficou mais próximo, assim, começamos a conversar mais e se encontrar em outros lugares e tal. Até que surgiu, quando eu pensei em gravar esse primeiro single, né, o Santo, falei, pô, o batera tem que ser o Renato. Aí já tinha o Renatinho batera. O Mirandinho eu conheci através do Renato, se eu não me engano, da galera ali do Engrenagem também. E aí também escolhi o baixo Miranda, que a gente acabou ficando amigo também depois. E o Zolete eu conheci antes na UNB, através da UNB, na verdade, só que a gente também se conhecia por internet, por aquela coisa de Facebook e tal. Só que a gente nunca tinha se visto pessoalmente, mas a gente meio que curtia a coisa um do outro ali, sabe? Sabia que ele tocava piano, acordeon e tal. E uma vez surgiu uma oportunidade lá na UNB que um professor chamou a gente para representar o Brasil no festival Ethno Sweden, que rola na Suécia, acho que todo ano. E é um festival de música folclórica, música étnica, assim, né? Então a gente foi para lá para ensinar música brasileira e aprender músicas de outras nacionalidades. E a gente se conheceu nesse processo aí de separar as músicas que a gente ia apresentar e de ensaio e tal. Só que, pô, viajando 10 dias junto com a mesma pessoa, o dia inteiro, velho, a gente ficou amigo também depois. E ele foi o primeiro que eu pensei também. Falei, pô, ia ficar legal um acordeon da gente gravar. Aí chamei os dois. Mirandinha e o Mariano também conheci nesse rolê de música, assim, na rua também, da gente se encontrar, fazer som. E acabei juntando esse time aí da galera. E o estúdio, eu falei do estúdio que eu escolhi também, né? Escolhi o estúdio do Dudu Maia, que foi indicação primeiramente de um amigo. Só que o Dudu também foi a mesma coisa. A gente se viu a primeira vez, assim, começou a conversar, velho, e de repente a gente ficou amigaço, assim, até hoje em dia. Surgiu afinidade ali. É engraçado, né? E aí no segundo disco, né, que foi o Rio Negro, quer dizer, no primeiro disco, no outro foi o single. Mas no EP Rio Negro, na verdade o Mirandinha não pôde gravar os baixos. E aí eu chamei o Tico, que já era amigo também da galera, todo mundo, a gente se conhece, né? E aí chamei o Tico pra gravar o baixo, ele topou na hora e tal. E foi super legal também, assim, o Ticão groovando com o Renatinho ali, os dois também fazem mágica, o batera e baixo. Mas você estudou no Rio de Janeiro, no Conservatório de Música, né? Estudou aqui em Brasília, na Escola de Música e na UNB. Como é que você enxerga a diferença entre essas três instituições na sua formação musical e principalmente na questão de parcerias, né? De encontrar pessoas? Então, no conservatório, a gente...
Era muito legal lá a prática que eles faziam, porque a gente entrava eu entrei no ensino fundamental ainda, né? Então acompanhavam os níveis de música lá com o ensino fundamental da escola, né? Aí depois ia pro técnico, inclusive, continuava, né? Aí lá tinha uma questão de fazer 2 instrumentos, você escolhia 2 instrumentos, depois escolhia um principal para você seguir, quando ia pro curso técnico. Só que eles sempre tiveram muito essa questão de prática de conjunto, assim, de você aprender a tocar junto, sabe? E isso sempre foi muito maneiro, eu sempre curti muito essa prática. E o mais interessante é que, como era o ensino fundamental, tinha alunos que estavam começando, outros que já estavam bem mais avançados, já tocando harmonia, não sei o que, coisa de piano. E inclusive a minha professora de prática de conjunto foi a minha professora de piano também, né? A Valéria Mendonça. Faleceu há pouco tempo. Isso lá no conservatório, né? E ela era uma arranjadora fenomenal, assim, conseguia fazer as criancinhas tocando flauta doce, si, lá, sol, soar bonito junto com a galera tocando já legal, assim, né, num nível mais alto. E aí juntavam aquela turma toda, assim, de criança muito pequena até os mais velhos, e ficava aquele... Sempre repertório também escolhido muito, muito maneiro, assim, sempre tinha um compositor homenageado, né, às vezes Edu Lobo, por semestre, assim. Edu Lobo, Guerra Peixe, aí sempre homenageavam um compositor, e os arranjos eram todos nesse nível, né? Então acho que uma das coisas que me fez aprender muito, assim, de saber ouvir quando tá tocando, foi essa minha vivência no conservatório. Eu fiquei lá, se eu não me engano, acho que 6 ou 7 anos, né? 6 anos, por aí. Aí depois, quando eu vim pra escola de música, foi outra assim, sentimento já, porque não era mais aquela coisa de música popular que eu fazia mais lá no conservatório, apesar de estudar o piano erudito lá também. Só que aqui eu já entrei no curso técnico de piano erudito, pensando em fazer a faculdade já, bacharelado em piano, quando eu cheguei aqui em Brasília, né? E foi engraçado que eu já estava me preparando para a prova lá, minha professora lá do Rio me preparando para essa prova. Só que quando eu cheguei aqui, eu falei, pô, eu tava sem internet, né, aquela coisa de mudança que é chato pra caramba. Só que quando eu cheguei, eu falei, pô, acho que uma semana depois que eu tinha chegado aqui em Brasília, eu falei, pô, vou lá conhecer a escola de música. Aí quando eu cheguei, era o último dia de inscrição pra prova do curso técnico, de curso técnico, né, as provas. Aí eu, caraca, velho, agora? Só que tinha que entregar um monte de documentos e tal. Eu falei, pixe, agora não tem como... Tinha uma coisa na internet também pra fazer. Eu falei, pô, velho. Aí eu acabei conseguindo lá um professor, se eu não me engano, o seu Epaminondas, o nome dele. Ele me viu na situação lá e tava conversando com meu pai, e ele conseguiu meio que agilizar lá a questão da inscrição, consegui me inscrever. Aí passei pro curso técnico de piano erudito na escola. Aí lá na escola também fiz outros contatos, mas mais pra essa no mundo da música erudita, assim, não fazia tantas coisas de música popular, porque eu tava no curso técnico de piano erudito, né? Então era aquela coisa de cobrir programas de Chopin, não sei o que, um monte de coisa, tocar, e tinha sempre a apresentação no final do semestre também. Só que era outra pegada do lance do conservatório. Aí nesse meio caminho eu comecei o clarinete... Comecei a pegar sozinho, assim, lá no Rio, que eu sempre gostei de clarinete também. Mas nunca... Eu tinha uma parada de querer tocar vários instrumentos, desde moleque, assim, né? E aí um dia eu tava com meu pai no carro, isso lá no Rio ainda, eu falei, pai, tenho maior vontade de aprender clarinete, tal, que eu tava ouvindo clarinete no carro. Aí ele, não, mais um não, velho. Porque ele era músico, né? Meu pai já é músico profissional, ele, não, cara, já toca violino, bandolim, não sei o que, violão, piano... Clarinete não, velho, não, tem que focar em um, não sei o quê. Aí eu, molequinho, né, cheguei em casa boladaço, assim, aquela cara de... Aí minha mãe já tinha outro tato, né, minha mãe olhou assim, ó, não, mas o que foi? Não, que ele já quer pegar outro instrumento, isso aqui, ela, deixa ele, tá na idade de experimentar, tal, tem que... Aí acabou que no final do ano, coisa dessa, tipo Natal, aniversário, sei lá, pedi um clarinete, eu sempre pedi instrumento, pedia cavaquinhos, um negocinho, era muito engraçado. Aí pedi um clarinete pra ela me deu um clarinete de Natal, se não me engano, ou alguma coisa assim, aniversário, que é tudo perto, eu faço aniversário e Natal no final do ano. Aí foi isso, comecei a pegar o clarinete, meu tio é saxofonista também, ele começou a me ensinar, assim, as coisas básicas, né, de embocadura
Aí comecei a pegar as notas. Só que aí em paralelo a isso também eu estudei no colégio militar, né? Daqui de Brasília. Aí lá comecei a tocar na banda, frequentemente, assim, com o clarinete. E aí comecei a curtir bastante o clarinete, assim como o piano, sabe? Uma coisa que eu me identifiquei, assim, com o instrumento. E boa parte dessa identificação também se deu por causa o mestre da banda lá do colégio me chamou para fazer parte de uma banda sinfônica que ele tinha num projeto lá no Paranoá, que chamava Música e Cidadania, se não me engano, que era voltado para as crianças carentes lá do Paranoá, mas tinha esse grupo principal que era a banda sinfônica, que tinham músicos convidados e tal. Ele me convidou para participar dessa banda. Aí lá comecei a tocar clarinete e crescer mesmo, assim, no nível de play também, de tocar. E aí comecei a curtir tanto clarinete que eu falei, cara, quando chegou no meu 3º ano do ensino médio, se eu não me engano, eu falei, vou focar no clarinete que eu vou fazer isso pra faculdade. E aí comecei a estudar mais, assim, me preparar pra prova também da UNB. E isso eu já tava fazendo piano erudito na escola de música e eu acabei largando o curso lá. Tinha dado alguma coisa na minha matrícula também que erraram lá. Eu falei, velho, quer saber, tranca aí e tal. Tentei resolver a parada lá na escola de música, não deu certo. Eu falei, não, então tranca o curso e eu vou seguir no clarinete. Aí acabou dando certo, fiz o bacharelado em clarinete lá na UNB. Aí na UNB que eu consegui fazer vários contatos também, assim, que tem muita gente, né, velho? E aí tinha prática de choro, outras coisas também, matérias que dava pra pegar, assim. E aí fui conhecendo o pessoal do choro daqui de Brasília também, a partir disso. Acho que uma das primeiras pessoas que eu conheci foi o Thiago Tunes, que também na época era aluno da UNB também. Bandolinista, fenomenal, assim. E aí a gente se juntou, acho que logo que eu tinha entrado na UNB, ele me chamou pra fazer um show com ele lá no Clube do Choro, que era formação de regional, assim, o Matheus Donato também tava no cavaquinho. E a gente, assim, eu com 16 anos, eu acho, Thiago com 17 e Matheusinho com 15, sei lá, uma coisa dessa. Aí a gente se juntou pra fazer um som, assim, e também rolou aquela afinidade, começamos a tocar junto, direto. E foi fluindo de uma forma natural, assim, essa questão de conhecer o pessoal, aí conhece alguém te chama pra fazer um negócio lá na UNB e tal, não sei o quê. Comecei a ficar mais próximo da galera também, me enturmar em outros grupos de música instrumental fora o choro, né? E música erudita também, comecei a tocar mais em orquestra, grupos de câmara. Então é super... Acho que deu pra... Assim, aproveitei bastante esse tempo de escola, ambiente acadêmico. Ambiente acadêmico, em todos os sentidos, lá no conservatório, na escola de música e na UNB também. Vou chamar a próxima música, Rio Negro.
que desmontei. Foi tanto céu, foi tanto mar. Descobri meu tempo é o de lá, de pés no chão, pude firmar. Eu sonhei ver esse dia chegar, e eu pude, eu fui então morar na beira do mar. Catiré que mãe mandou nadar no rio, Raiuã pediu ventou soprar o frio. Noniara, deusa d'água, clamou a flor. Nayara nasceu aqui nesse rio. Eu sonhei deitar no chão, virar e acordar, Iemanjá me inspirar, viola pegar, me abençoar. Eu sonhei deitar no chão, virar e acordar, Iemanjá me inspirar, viola pegar, me abençoar. Na Bahia foi que desmontei, foi tanto céu, foi tanto mar. Eu descobri meu tempo é o de lá, de pés no chão, pude firmar. Eu sonhei ver esse dia chegar, eu pude, eu fui então morar na beira do mar. Eu sonhei ver esse dia chegar, e eu pude, eu fui então morar lá na beira, morar na beira, morar na beira do mar, do mar, do mar. Eu fui morar na beira do mar, meu tempo é o de lá. Do mar. Ouvimos antes Rio Negro, faixa do disco homônimo de nosso convidado de hoje, Vitor Adonai, que também participou da gravação da segunda música que ouvimos, Catiré, na Bahia Foi, da cantora Litier. Vitor, o que a gente tenta aqui nesse programa é ver as conexões entre os musicistas de Brasília, né? Justamente porque a gente tem essa sensação de que a cena musical de Brasília é muito propícia a essas parcerias e uma comunidade, criar uma comunidade musical concisa, assim, né? Você acha que essa sensação é certa? Faz sentido? Qual a sua sensação, né? E tendo conhecido, por exemplo, a cena do Rio, como você compara a Brasília e Rio? Rio também é mesmo um ovo? Então, é engraçado, porque como eu vim de fora, são sensações diferentes, assim, né? Lá no... Eu acho que toda cidade tem isso um pouco, assim, de ser um meio fechado logo que você chega, mas depois que você entra na bolha fica tudo certo. Tipo assim, você conhece todo mundo e tudo bem. Foi a sensação que eu tive quando eu cheguei aqui.
E muitas pessoas me relatam isso do Rio também, quando chegam lá, né? Que é como se fosse... Então acho que quando você tá no lugar e já tá há um tempo, parece que tudo se conecta, assim, né? E é o que eu sinto hoje em dia, que depois que eu comecei a conhecer essa galera do UNB e tal, escola de música, ficou muito mais fácil, assim, de fazer as conexões e todo mundo... E a galera meio que te abraça mesmo, assim. Até hoje em dia, quando a gente... quando vai apresentar alguém novo e tal, todo mundo... Eu, pelo menos, sou assim, né? De tentar trazer a pessoa pra junto da bolha, né? Colocar ela dentro da bolha também. Então... Mas aqui em Brasília rola muito isso, assim, de essas conexões, né? São feitas muito fácil, assim, parece. Da galera conseguir se encontrar pra fazer som. Não sei se a cidade também sendo menor do que essas outras grandes cidades, né? Porque eu falo que Brasília é uma cidade grande com clima de interior, assim, né? De outro ritmo e tal. Então acho que isso também contribui para esses encontros, assim, né? A galera conseguir fazer som e se encontrar em outros... Parar para curtir um som do outro também. Eu acho isso muito importante. Inclusive, essa questão de... Eu tô em várias cenas diferentes também, assim, né? Cena do choro, tem uma galera que tá ali só no choro, tem gente que transita em outras coisas também, tipo o Vitor Angelés, a Larissa Maitá, que a gente toca todo sábado junto. A Lari tá em várias cenas diferentes também, o Vitor também em outra parada, cena de jazz, de música instrumental. Então, a gente acaba também transitando por cenas diferentes, né? Quando a gente começa a se conectar mais com... Acaba virando uma rede, né, de conexões, assim, né, entre musicais. Mas muito dessas conexões você só faz por conta da afinidade musical também, né? Quando você toca com a pessoa de primeira, assim, às vezes você não conhece, toca com a pessoa e fala, caraca, rolou um som muito maneiro. Aí você quer trazer aquela pessoa pra perto. Aí tem várias formas de rolar essa conexão, mas pra mim acho que uma das principais que rola é essa daí, às vezes eu nunca toquei com a pessoa, mas quando toca a primeira vez você, caraca, velho, que massa. Vamos fazer mais som junto. Legal. E pra encerrar aqui, fala pra gente sobre as rodas de choro, de jazz, de outras coisas que tem contado com o seu clarinete aí na cidade e outros projetos e parcerias que estão no seu horizonte aí de perspectivas. Então, começar com acho que eu faço aqui semanais, né? Eu toco no Sete na Roda, que é um grupo de samba aqui de Brasília. Super tradicional, já acho que estão 17 anos aí, né, fazendo samba toda semana. Aí entrei nesse grupo ano passado, mas é um dos sons que eu mais curto fazer também, assim, tem um timaço, uma galera que toca e canta. Esse rola toda terça-feira no Calaf, ali no setor bancário sul, né? E aí tem quarta-feira que eu faço hindu, com o Som Andrade, batera. Esse eu toco piano, nessa de quarta-feira. E inclusive é aberto aí pra quem quiser chegar a fazer um som com a gente, canjar também. Esse rola no Teta Cheese Bar, na 103 Sul. E a partir de 8 da noite. Esses dois são à noite, no Calaf e essa de quarta-feira no Teta. Aí tem uma roda de choro que eu faço semanal também, no sábado, que é lá no Teta, inclusive. 1 da tarde, de 1 às 4. E aí também timaço da galera que toca. Fernando César no 7 cordas, Vitor Angelés no mandolim, Larissa Maitá no pandeiro, Pedro Vasconcelos no cavaquinho e eu faço clarinete lá. Essas são as semanais. Aí tem outros grupos que a gente tá sempre tocando também, às vezes coisas de orquestra. E em relação a Novos Horizontes, né, tô querendo gravar mais um autoral, talvez um álbum mais longo de repente. Se rolar com essa mesma galera aí, que pra mim é o time titular, né, como a gente fala. Mas acho que é isso. A gente sempre tenta fazer coisa nova, né, assim, de gravar músicas novas. A vontade era de gravar tudo que tem guardado, né. Mas às vezes várias coisas não permitem, né, mas a gente tem que escolher algumas coisas pra gravar. E tô com várias músicas novas aí, prontas pra gravar.
Eu acho que essa é o novo... Acho que o próximo passo que eu quero tomar é esse aí, agora. Muito bem. E fiquem agora com o privilégio de ouvir Vitor Adonai e seu clarinete especialmente para a Rádio Cultura. E aí, gente, sou Vitor Adonai, clarinetista daqui de Brasília. Para quem não conhece, esse aqui é o clarinete, que é um instrumento de sopro, de madeira, que ele é todo... A origem dele vem do século XVIII e ele se originou de um instrumento chamado chalumeau, né? Que era como se fosse uma flauta doce que foi colocada uma boquilha com a palheta e aí começaram a tirar esse som diferente na flauta doce com a palheta, né? Posteriormente foram adicionadas algumas chaves. Hoje em dia é esse modelo que a gente conhece aqui de 18 chaves, mas na época era só a chave de registro e foram adicionando as chaves durante o tempo, né? E foi criado o clarinete barroco. Depois veio o clarinete que a gente conhece do período clássico, que já tem concertos para clarinete e tal. E hoje em dia é esse instrumento que a gente vê cheio de chavinhas aqui. Para quem não sabe também, vou explicar cada parte do instrumento para a galera saber. O clarinete ele é dividido em 5 partes, que é a campana, essa partezinha de baixo, que projeta o som das notas graves, né? Tem essa parte do corpo inferior, né, do clarinete, o corpo superior. Aqui a gente tem o barrilete, que é essa parte mais gordinha. Tem uns que são mais retos, né, mas esse aqui é bem parece um barrilzinho mesmo, né? E a boquilha, que é onde a gente produz o som, essa partezinha pequena. Na boquilha vem uma palheta que é feita de cana, né, tipo de bambu assim. A gente coloca ela aqui encostadinha na boquilha. E depois coloca a abraçadeira por cima para segurar. E aí o som é produzido todo a partir dessa pecinha aqui da boquilha. Quando a gente sopra, a palheta, que é essa canazinha de bambu, ela entra em vibração e em contato com a boquilha produz o som. Então agora vamos tocar um pouquinho para vocês verem. Então vou tocar um choro aqui que me veio agora na cabeça, chamado Sempre, do clarinetista Cachimbinho, que foi um grande compositor de choro daqui no Brasil, né? Esse é o clarinete. Maravilha, sempre bom ouvir música boa. Então, ouvintes, saiam de casa para ouvir música, ouçam música do DF em casa também, conheçam coisas novas, aprendam música e por hoje agradecemos muito a presença do nosso convidado Vitor Adonai. Muito obrigado, gente, pela entrevista de hoje. Foi muito legal bater esse papo com vocês e espero que tenham gostado. Quem quiser saber também onde eu toco, ficar mais
antenado aí, me sigam no Instagram, que tem... Eu sempre posto lá onde tô tocando. É @Vitor, sem ser, Vitor.Adonai. E é isso, muito obrigado por hoje. Espero que a gente se encontre mais vezes aí. E pra concluir, Vitor, Brasília é mesmo ovo? Com certeza. Vocês ouviram Brasília é mesmo ovo, hoje recebendo o clarinetista Vitor Adonai. Corta.